Bom dia, meus amados. Vamos lá, hoje, mais um sábado, dia 2 de março de 2024. Hoje eu trago para vocês mais um áudio, como todos os sábados, com o título As Últimas Chamadas. Vou explicar no decorrer do áudio o que são essas últimas chamadas, porque de várias maneiras nós podemos entender como são essas últimas chamadas. Poderíamos dizer também que são os últimos avisos, não com o intuito de causar preocupações, mas dizer, olha, está chegando a hora. Estamos na fase final, na reta final da transição planetária, da ascensão das almas. Os eventos já estão acontecendo, embora de uma forma que não se perceba claramente, ainda mais quem está distraído, mas quem está naquela condição de vigiar e orar já percebe. Realmente, nós entramos em 2012, no cinturão de Fóton, na era de Aquário, e a Terra e o Sistema Solar entraram uma oitava na espiral galáctica. Muitos perguntam o que é essa oitava. Então vamos assim, quem lembra do antigo disco de vinil, disco de música, dividido em faixas. Vamos imaginar um disco de 8 faixas e a Terra e o Sistema Solar, todo o braço de Órion, essa periferia da galáxia Via Láctea, estava naquela faixa periférica, na oitava faixa, começando do centro para fora. Como tudo puxa para dentro, de tanto girar ao redor da galáxia, o nosso planeta com o Sistema Solar e os seus vizinhos agora conseguiram entrar uma segunda faixa, que seria uma oitava. Então está na sétima, em direção ao centro, ao Sol central galáctico. Isso faz uma diferença muito grande, porque a energia é diferente, a luz é diferente, e a própria luz do Sol, que recebe a luz do Sol central galáctico e cósmico, recebe uma luz que não é mais só fotônica, agora ela é também uma luz gama ou adamantina. Isso faz sentido porque no movimento da espiral, não somente a Terra, mas todos os planetas, todas as estrelas, também fazem uma coisa que nós poderíamos dizer e chamar, de upgrade. Faz uma atualização. É interessante que quando começamos a entender, não fica difícil compreender como isso funciona, mas até compreender é complicado. De qualquer forma, já foi anunciado que um ciclo fecharia, o próprio Cristo falou isso há 2000 anos. Chegará ao final de um tempo e uma nova terra surgirá. Os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra. Esse tempo chegou. Demorou 2000 anos, mas sabendo que a Terra tem bilhões de anos de existência, 2000 anos não é quase nada. Então agora nós estamos realmente, de 2012 a 2024, se passaram 12 anos, e toda essa transição deve finalizar até 2050, 2060, entendendo também que a transição de fato começou, os movimentos, por volta de 1750. 3 séculos é a estimativa para essa transição. Estamos agora então nessa fase final, e os eventos mais importantes deverão acontecer dentro de uma faixa, que chamam de janela de tempo. Ali entre 2012 a 2037, uma janela de 25 anos. Mas vamos ainda subdividir essa janela. Colocamos aqui então uma outra janela, uma janela de 10 anos, de 2020 a 2030. Levando em conta que nós estamos em 2024,
É bem provável que nós vamos ver agora na sequência os principais eventos de fato que os olhos físicos poderão ver, né? Porque até agora os eventos são tão sutis que a maioria não percebe. Os eventos que aconteceram até agora, eles não eram eventos propriamente ditos que aconteciam ao nosso redor, aconteciam em toda a psicosfera da Terra, no sistema solar, nesse braço de Órion, né, que compõe a periferia da galáxia, mas também em toda a galáxia, porque quando há um movimento de ascensão, como a Terra faz agora, toda a galáxia se movimenta, todos os planetas, todas as estrelas recebem uma atualização energética. Então a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, como foi até aqui, e as almas que ascensionarem junto com o planeta passarão para um outro plano diferente, um mundo de regeneração, onde não haverá mais a dor e o sofrimento. Essa é a nossa expectativa de chegar, né? Porque todos queremos estar na nova Terra. Embora nem todos estão prontos, mas o desejo seria até daqueles que nada fizeram para mudar. Nós estamos aqui recebendo informações muito diretas desde 2015. Nós chamamos isso de canalizações porque são informações que chegam de cima para baixo, de consciências mais elevadas. Essas consciências mais elevadas, elas já têm a consciência alargada de quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão e até acima disso. Então elas têm a visão do que vai vir, do que será, como será, embora muitas informações não são passadas por várias razões. Uma, porque as consciências humanas não entenderiam. Mas mesmo aquilo que elas conseguem entender, muitas informações não são passadas porque ainda não é hora. É desnecessário. É a tal da semente que tem que ser jogada na terra fértil para que ela possa germinar, produzir bons frutos. As canalizações, muitas pessoas dizem, mas não tem embasamento nenhum, não tem confirmação. Sim, porque vai confirmar com quem? Com os humanos? Porque uma pessoa é esperta ou perita, ou é conhecedora de um assunto, ela só por si só não vai conseguir convencer ninguém. Um cientista conhece do seu ramo, mas não conhece do outro ramo, então ele não pode atestar nada. Então quem que pode atestar uma coisa que vem de fora da Terra, por consciências superiores à mais alta consciência humana? Por isso é preciso apenas confiar, acreditar. Sem confiar, sem acreditar, vai passar o tempo e a alma encarnada vai ficar para trás. Nós precisamos fechar esse ciclo, porque nós não temos esta encarnação atual como única. Nós temos centenas e a maioria de nós tem mais de 1000 encarnações anteriores a essa. E todas elas em sequência de aprendizado. O esquecimento do passado pelos véus é uma característica desta escola para que a cada encarnação a alma vista um corpo diferente, faça algo diferente, sem a interferência do passado. Ela vive sempre um novo personagem. E a soma dos personagens que forma essa personalidade, essa persona, essa alma, esse status de cada encarnado. Então, as canalizações, elas vêm como informações. Ninguém pode dizer é certo ou não é certa a informação. A gente sente. Se sente no teu coração, é uma informação que vai te ajudar. Se ela rebate no teu coração e não encontra acolhimento, então descarte, porque ou não está no teu momento, ou você não está pronto, ou você não quer. É assim que é, porque todos nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio da escolha. Nem um ser de consciência mais elevada
vai forçar algo com alguém. Isso não existe. A liberdade das almas é uma característica do plano divino. É um parágrafo, né? Está escrito lá no plano divino. Todos são livres para suas escolhas. Você não faz agora, faz depois. Você não quer ascensionar agora, quer ascensionar daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos, daqui 1 bilhão de anos. Não tem problema. O tempo ele é infinito, assim como os mundos, né? O cosmos é infinito. As canalizações, elas também têm um probleminha que há muita gente se utilizando deste movimento atual, que é um despertar coletivo, para passar desinformação como se fosse uma canalização de uma consciência superior. Não vamos aqui entrar no mérito da causa, porque cada um tem o seu interesse. Eu diria que as sombras ou a ausência de luz sempre teve a intenção de atrasar o despertar coletivo da humanidade da Terra. Como essas entidades já foram removidas, sobraram os encarnados, que são os seus asseclas, os seus representantes aqui. Eles têm a sua programação mental, a sua programação de consciência, os seus implantes primários, que a gente chama, que são aquelas programações que eles vieram para desempenhar. Eles aceitaram isso, são os pactos. Quem já não ouviu falar de pacto, né? E daí fazer aquele processo de quebra de contratos, né? Por quê? Tem muito pacto por ali, mas não precisa fazer nenhuma reza. Bastaria você ter consciência. Não quero mais isso e pronto. Você é livre. Se você decidir que não quer mais o pacto, pode vir uma nave repleta de almas demoníacas, né, do mal, que não vão fazer nada contigo. Não existe. A luz, ela sempre se sobrepõe à sombra. A sombra não pode atacar a luz. Então pode vir a quantidade que quiser. Então, porque eu tenho isso, que tenho um ataque. Estão me assediando, estão me perseguindo, estão me prejudicando. Não, é você que está alinhado. Não adianta desculpa. Desculpa não vai resolver nada. O que vai resolver é a ação. É colocar em prática aquilo que precisa ser praticado. Então as canalizações que estão realmente voltadas à informação, elas são muito importantes agora e elas estão vindo com uma frequência impressionante. Se eu tivesse tempo de canalizar todos os dias, eu receberia 5, 10 informações todos os dias. Eu não posso fazer isso, eu tenho que dar atenção e colocar um material onde as pessoas podem acompanhar e entender, compreender e seguir, fazer como se fosse um aprendizado, um curso. Aquele que acompanha meu trabalho, pelo menos nos últimos 9, 10 anos, provavelmente já tem um curso enorme, fechado, concluído. Porque é um trabalho de formiguinha, mas ele vai abrindo a consciência, ele vai expandindo, ele vai criando a oportunidade do entendimento, da compreensão e também da aceitação, porque quando você compreende, você aceita. Se você não compreende, você não vai aceitar. Não passa de uma informação solta ao vento. As canalizações daqueles que se comprazem naquilo que eu diria antiético, que não é uma coisa relativamente boa, ela é mais do interesse, seja lá o interesse que for. É uma coisa que vem para desinformar. Nós vemos muito isso. É impressionante. Se a gente abre um vídeo, um áudio, um tema, aí começa a vir do mesmo e a gente vê quanta desinformação também, quanta teoria sem nenhuma lógica. As pessoas se apegam a detalhes que realmente nem existem.
Então, as últimas chamadas já estão sendo anunciadas. Olha, nós temos essa janela de tempo de 50 anos que fecha em 2025 e nós vamos ver eventos importantes. Seriam a janela dos eventos. Tudo é janela, por isso que não há datas, não há ano específico. São janelas, é um tempo estimado, segundo o nosso tempo linear do planeta Terra que nós conhecemos. Não há como explicar algo ainda na nossa consciência de tempo linear sem citar prazos, datas. A maioria não entenderia nada. Então esse tempo ele vale mais um pouco. É bom que se entenda isso. Nós temos agora, esses próximos anos, até 2030, deve acontecer todos os eventos. Por isso que eu digo que a partir de 2030, se alguém dormir hoje e acordar em 2030, vai achar que está em outro planeta. Mas isso é a coisa mais certa. Não vai reconhecer o planeta Terra. Vai estar todo modificado. Porque ele já estará naquele final, naquelas décadas finais da limpeza, harmonização, organização e adequação, onde todos nós que sobramos, que vamos ficar nessa Terra, vamos arregaçar as mangas e uma alegria impressionante vamos reconstruir o nosso planeta. Vamos limpar as águas, os mares, os rios, as florestas, o próprio solo, o ar, né, os alimentos. Nós vamos fazer uma faxina, vai ser um mutirão alegre, feliz, para uma grande festa, que é a formação do Jardim do Éden. O verdadeiro Jardim do Éden está a um passo de se concretizar aqui neste planeta. Por isso, que os mansos e os puros de coração herdarão essa terra, esse Jardim do Éden. O livre-arbítrio de cada um vai ser respeitado. Tem gente que diz assim, eu quero ir para a nova terra. Mas está fazendo o quê? Está fazendo um esforço? Está fazendo mudanças necessárias? Não é preciso fazer grandes esforços. A pergunta que eu mais recebo é, será que eu vou ascensionar? Eu sempre digo, eu não sei. Como eu posso saber? Aliás, nem as entidades, as consciências superiores vão te dar essa resposta, porque depende de você. Como é que alguém vai dar uma resposta que depende da tua ação? Eu não sei o que você vai fazer, como você vai fazer, quando vai fazer. Mas tem uma resposta que eu sempre dou. E esta eu acredito que todos entendem. Para ascensionar não precisa ser santo. O santo não está mais encarnado na Terra. Ninguém que é santo encarnou aqui para passar por provas e expiações. Fazer lições, aprendizado. Não tem essa necessidade. Então, você está entre os alunos que estão despertando, que estão despertos, que estão entendendo que há uma mudança. Então você está ali praticamente faltando um pouquinho de nota, uma nota mínima, mas tem que fazer um esforçozinho, porque se tirar 0 também não vai conseguir, né? Porque a média, numa escola, eu gosto de comparar a escola terrana com uma escola normal. Se o aluno tira a média 7, passa. Se tira abaixo de 7, vai ficar em recuperação, vai ficar em reprovação, sei lá, né? Eu nem sei como é que são as regras hoje das escolas, porque muda toda hora. No meu tempo era assim, 7 passava, menos de 7 rodava, né? E rodava mesmo, porque não estava pronto. Então, para você tirar uma média mínima para ascensionar, não precisa nem fazer esforço. Basta você simplesmente ser a tua melhor versão, dentro das tuas possibilidades. Fazer todos os dias o teu melhor. Faça com amor, com gratidão. Não queira tirar proveito, vantagem ilícita. Faça aquilo que é honesto. Faça o bem. Se não consegue fazer tudo certo, pelo menos tenha a intenção de fazer o melhor.
como é que uma alma vai ser deixada para trás para ir continuar o aprendizado num mundo de provas e expiações, em um outro planeta, obviamente, se ela trabalhou sempre com a intenção no bem? Não há outra maneira de avaliar. É a intenção. A intenção vai realmente te dar a frequência, porque ela vai criar as ações de acordo com a intenção. Aí eu vejo muitas pessoas, inclusive nesse áudio de quarta-feira passada, também aconteceu em outras anteriores, as pessoas dizem, mas eu não posso aceitar que as trevas obrigaram a reencarnar e enganaram a gente. Olha, eu acho que ali é uma tentativa de encontrar uma desculpa para o fracasso. Porque ninguém que veio aqui na Terra experienciar um mundo de provas e expiações para levar esse aprendizado para as suas versões mais elevadas, para a sua mônada e a fonte, veio aqui e fez tudo isso em poucas encarnações. Precisam de muitas. Tirando os avatares que vieram para trazer uma missão especial, tudo bem, esses não vieram aqui para buscar aprendizado, vieram para trazer informações, alguma luz, para a humanidade se desenvolver. Mas a maioria, que são mais que 99,9%, vieram para aprendizado. Então as reencarnações eram necessárias, não obrigadas. Necessárias por quê? Porque a alma é submetida, enquanto encarnada, ao véu do esquecimento. Então, ao desencarnar, ela sai do corpo. Saindo do corpo, os véus são erguidos e ela lembra da sua última vida, das anteriores, enfim, lembra das vidas passadas. Então ela consegue se autoavaliar. Ela vê aonde ela ainda precisa aprender, precisa se melhorar. As coisas que ela fez realmente que causaram débitos, ela precisa resgatar esses débitos, que é o karma negativo, enfim. Sem o desencarne, ela não evoluiria, porque ela jamais saberia como ela está indo. Uma informação que eu já recebi dizia que se não houvesse as reencarnações, essa roda de samsara, a alma não faria o progresso aqui. Seria inútil ela vir aqui para a Terra. Então não são os arcontes, não são os malignos que obrigam a reencarnar. Isso não existe. Isso é desculpa de quem não fez o dever de casa. E também que, porque eu não lembro das vidas passadas, então não é justo eu que pague agora, porque a vida passada eu cometi uma coisa e agora não sei. Bom, eu diria assim, se você está fazendo algo errado hoje, você bem que sabe que está fazendo errado hoje. E se alguém dissesse, olha, numa vida futura você vai pagar tudo isso, você vai dar de ombros, é o que as pessoas fazem. Está cheio de exemplo ao nosso redor, a gente vive isso o dia todo, em todo lugar. Olha, você vai pagar mais adiante isso. A pessoa dá de ombros. Isso não existe. Isso eu não acredito. O negócio é tirar proveito, a vida é curta. Quanto mais vantagem, melhor. Tem que aproveitar bem a vida. Fazer todas as festas e todas as falcatruas possíveis, porque o mundo é dos espertos. E eu já disse que o mundo não é dos espertos, o mundo é dos despertos. Então, depois vem numa outra vida, se bem que agora não vai ter outra, mas era assim. Na outra vida vem e paga tudo o que fez de errado. O aproveitamento ilícito vai ter que ser devolvido tudo. E daí a pessoa se acha infeliz, excluída. Excluída por Deus, excluída pela sociedade, excluída por isso, excluída por aquilo, por causa disso, por causa daquilo. É tudo narrativa de quem é incompetente. Nós precisamos, sim, entender que a vida é uma só, dividida em centenas ou até mais de 1000, porque a maioria tem 1000, 1100 encarnações. Até aqui. Teve outros que ascensionaram com 200, 300, ou até menos de 100, de repente, não sei. A gente não tem essa estatística, mas
A maioria está entre 600 e 1.100 encarnações. Então veja quanta história, quanto aprendizado. Os erros são os mestres que nos ensinam de não fazer mais aquilo, porque nós temos a consciência. Eu não lembro das vidas passadas, mas eu sei o que eu devo e o que não devo fazer, o que é lícito e o que não é lícito. Você também sabe. Se você fizer uma autoanálise, você sabe, isso que eu estou fazendo é lícito? É moral? Ou é imoral? Quem que precisa dizer isso? A tua consciência, a minha consciência. Nós temos, está tudo no inconsciente, mas o inconsciente fornece, na medida do necessário, todas as informações. Por isso que o plano divino é muito perfeito. Então nós vamos ver que ninguém foi enganado, jamais. O que existe é aquela história da porta larga e a porta estreita. O bem é uma porta estreita. O caminho do bem é íngreme, cheio de obstáculos, cheio de abdicações. A gente precisa abdicar de muitas coisas, muitas facilidades, porque são ilícitas. Trazem um conforto momentâneo, mas são ilícitas. Causam danos para algo ou alguém, porque sempre que alguém fica com algo que não lhe pertence, aquele que era dono daquilo perdeu. Então prejudicou alguém. Alguém que ganha de uma forma ilícita, alguém perdeu. Por isso que o novo mundo, a nova terra, não vai ser mais de competição, vai ser cooperação, onde todos ganham. Dizem alguns, as trevas enganaram as pessoas. Não. As trevas não podem enganar ninguém. Isso não é possível, porque se você tem a consciência voltada ao bem, toda vez que alguma outra consciência, física ou extrafísica, tentar te enganar, você vai perceber e não vai se deixar enganar. Mas então por que as pessoas são enganadas? Na verdade, as pessoas não são enganadas. Elas são persuadidas. Aqueles da não-luz, eles têm uma lábia, como se diz, né? uma característica de persuasão. Eles tentam te dar sempre o bote, oferecendo algo que você deseja, que você quer. Vamos dar um exemplo. Quantas pessoas caem no golpe do bilhete premiado, o golpe disso, o golpe daquilo, do ganho fácil? Olha só, o ganho fácil, sem trabalhar, sem merecimento. Se você dá tanto, você vai ganhar tanto. Mas e você está fazendo alguma coisa para ganhar? Não, é só depositar aquele valor, só dar antecipar aquele valor que você vai ganhar. E depois você leva um baita de um prejuízo. Eu diria, bem dado, né, para servir de exemplo, porque os gananciosos precisam levar prejuízo para aprender que nada é grátis. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus esforços. Esta parábola foi dita pelo próprio Cristo há 2000 anos. Nós não vamos ficar com nada que não é nosso por direito. Ninguém vai tomar o que é teu, se é teu por direito. Isso no final vai aparecer tudo. E estamos muito próximos disso. Quando os sistemas forem realmente substituídos, nós vamos começar a ver a justiça final. Aquilo que foi dito um dia em algum livro, não sei aonde, se é no Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia, enfim, no Evangelho, o juízo final. Na verdade, não é o juízo final, é a justiça final, quando tudo vai vir à tona e nós vamos ver quem é cada um. Quem somos? Quem são os outros? Mas dá para ver agora. As coisas já estão se mostrando.
o Apocalipse, a verdade absoluta, aquilo que estava oculto, as revelações. As pessoas já estão se mostrando. É só olhar ao redor. A gente vê as pessoas decentes, as pessoas que não são decentes. As pessoas que são corretas, que não são corretas. Claro, não vamos aqui julgar ninguém, mas a gente percebe. Nós temos a consciência para perceber. Não tem como esconder isso. E se nós estamos vendo agora, enquanto ainda temos véus, veja como as coisas vão mudar quando os véus forem erguidos. Vai ser uma festa. Quem é quem? As máscaras vão cair todas. E nós vamos ver quem é cada um, inclusive quem somos nós. Se tem gente que ainda não se conhece, vai se conhecer. Mas não vai haver surpresas, isso eu posso garantir. Não vai haver surpresa que no íntimo, lá no fundo da alma, como se diz, lá no seu interior, lá no coração, já há muito tempo a gente sabe quem a gente é. Se você quer saber quem você é, olha as tuas ações. Veja o que você faz em cada dia, qual é a intenção que você coloca. Não precisa ninguém te dizer. Por isso não adianta me perguntar, será que eu vou ascensionar? Eu não sei. Eu não sei. Não posso saber, e nem devo saber, e nem é necessário. E aliás, eu nem gostaria de saber. Porque não é preciso. Tirar vantagem, passar desinformação, mentiras, engodos, tudo pela ganância, pelo poder, pelo ego, pela vaidade, pela lei do menor esforço. Será que isso vai levar para a nova terra? Ou vai estar cavando a própria sepultura, como se diz no popular? Está cavando o buraco para cair dentro. As canalizações são as orientações e as instruções, as informações que fazem realmente uma grande diferença, porque elas trazem alguns nortes, né? Às vezes a gente precisa, sim, como é que eu vou saber? Se eu não soubesse essas coisas todas que a gente já falou aqui tantas vezes, talvez eu estivesse lá dormindo, porque por que eu ia me esforçar tanto? O mundo não vai acabar agora, tem mais 1000 encarnações na frente. Não tem, essa é a última. Esta é uma informação. Quem está encarnado, ao desencarnar, não tem a frequência da nova Terra, está fora da Terra e pronto. E daí? Se ninguém fala isso, se eu não soubesse disso, por que eu ia me esforçar agora? Não, a reta final não está aqui na frente, está lá 50 quilômetros, então eu vou diminuir o passo, porque tem tempo. Agora se alguém disser, está depois da curva, aí eu vou ter que acelerar, né? Então as informações, elas vêm com esta intenção: avisar, dar a informação, orientar. Eu faço um desafio aqui. Se alguém consegue ler todos os textos que eu escrevi desde 2015, são quase 2000 textos, encontre um que tenha uma mensagem que traga medo, insegurança ou desinformação. Talvez alguém ainda diga, aquilo lá não aconteceu. Bom, pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer. Eu não estaria aqui perdendo meu tempo, passando informação que não é verdadeira. O que eu ganho com isso? Podia estar numa praia, fazendo uma viagem, sair de noite comer umas pizzas, tomar uma cervejinha, ao invés de ficar aí respondendo tantas mensagens, escrevendo, fazendo o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana. Para que eu faria isso? Se não fosse por uma boa causa, não valeria a pena.
mas a gente assumiu uma responsabilidade, um compromisso de alma, uma missão. E essa missão, ela não é desta vida apenas, ela vem se estendendo. Mais ou menos eu já recebi essa informação. Nas últimas, entre 25 e 30 encarnações, eu estou trabalhando nesta missão. Preparando esta missão para agora. E é por isso que eu consigo suportar tantas horas nesse trabalho a cada dia, todos os dias. Senão eu teria deixado para trás, porque para que se esforçar tanto? Então assim, nós começamos a compreender um pouquinho o porquê de estarmos encarnados agora. Porque é também a última oportunidade. Todos os que encarnaram agora, que estão encarnados, aqueles que encarnaram a partir de 1950, todos tinham condições de fazer a ascensão, embora muitos uma condição muito pequena. Por isso que muitos não vão conseguir. Mas se fizesse um esforço, conseguiriam. Não veio nenhuma alma encarnada ultimamente que não tivesse condições de fazer a ascensão. Seria uma perda de tempo. Para quem encarnar de novo, mais uma vez aqui na Terra, não vai fazer nada. Então aguarda lá na fila e vai para outro planeta, já se prepara, vai para lá, né? Ganha tempo. Mas todos que estão aqui têm condições, mas tem que fazer a sua parte. Não vai vir Salvador de fora. Teremos um amparo muito maior do que possamos imaginar, mas ninguém faz a minha parte, ninguém faz a tua parte. Isso é muito importante que você saiba, a cada um segundo suas obras. Não foi à toa que o grande mestre deixou essa parábola há 2000 anos, para antecipar, né? Para dizer, olha, vão se preparando. Tem tempo, mas vai chegar. É como aquela noiva que está ansiosa para casar e marca o casamento para 6 meses. Parece que nunca vai chegar, mas vai chegar. Vai chegar. E quando está próximo, as emoções começam a se acelerar também, né? Porque é um evento importante e assim é o evento da ascensão. Um evento, o mais importante dos eventos que um ser humano pode experienciar, a sua própria ascensão, subir, passar para uma condição de consciência mais elevada, num mundo que o aprendizado não requer mais nenhum sacrifício, é apenas um lazer, um prazer. Porque o sofrimento, na verdade, ele é um mecanismo que conduz as almas num mundo de provas e expiações para que ela se comporte um pouco, porque senão ela se perderia com certeza, não se salvaria ninguém. Poderia vir os milhões, os bilhões, os trilhões de almas aqui. Nenhuma faria a ascensão. Por quê? Como humanos, nós sempre procuramos o caminho mais prático. Em todos os sentidos, inclusive esse da ascensão. Nós evitaríamos todos os sacrifícios, todas as obras que nos custassem algum pouquinho de tempo a mais. Então, eu espero que todos vocês tenham compreendido um pouco mais do que vocês estão fazendo, o que precisam fazer, o que vieram fazer e por que estão aqui agora, encarnados na Terra. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.